Olá, vamos lá então? Dando sequência ao livramento condicional, terminamos a análise dos requisitos objetivos, vamos agora para os requisitos subjetivos. Tá? Requisitos subjetivos do livramento condicional. O primeiro deles exige-se, para a obtenção do livramento condicional, a comprovação de bom comportamento do preso durante a execução da pena. Tá? Vocês vão encontrar isso lá no inciso 3º, a linha A do artigo 83 do Código Penal. Pessoal, essa comprovação, ela se dá exatamente por meio de atestado de boa conduta carcerária, que é elaborado, emitido aí pelo diretor do presídio. Tá? É esse atestado de boa conduta carcerária que serve lá para que o juiz da execução analise o bom comportamento do condenado durante a execução da pena para preenchimento dos requisitos, nesse caso, do primeiro requisito subjetivo para obtenção do livramento condicional. Ok? Segundo requisito é o não cometimento de falta grave. Falta grave, aquelas elencadas lá no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, tá? O não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, tá? De acordo aí com a linha B do inciso 3 do artigo 83 do Código Penal. A súmula 441 do STJ, ela diz que a falta grave, ela não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, tá? Mas, no entanto, essa linha B do artigo 83, inciso 3 do Código Penal, ele veda, né, o benefício do livramento condicional se a falta grave for praticada durante os últimos 12 meses, ou seja, se a falta for praticada quando faltar menos de 12 meses para atingir o prazo do benefício. Aí, nesse caso, ele vai ter que permanecer mais 12 meses tendo aí um bom comportamento sem cometer falta considerada grave, para que então ele possa obter o livramento condicional preenchendo esse requisito. Então, o segundo requisito subjetivo é não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Tá? E aí, nós temos lá a súmula 441 do STJ dizendo que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Entretanto, o que predomina, na verdade, é que, como o Código Penal, aí no inciso 3, a linha B do artigo 83, veda o benefício se a falta grave for praticada quando faltar menos de 12 meses para que ele atinja o prazo para o livramento condicional, né, para o benefício, aí nessa situação ele vai ter que continuar mais 12 meses em análise, né, executando a pena sem o benefício, e aí se ele completar os outros 12 meses sem cometer nenhuma falta grave, aí sim ele vai ter o benefício, e essa é a interpretação feita do 83, inciso 3º, a linha B do Código Penal, com a súmula 441 do STJ, tá bom? Isso é importante para que não entendam como havendo um conflito aí entre o Código Penal e a súmula 441 do STJ. Eles não são conflitantes, tá? Na interpretação, a análise é feita desta forma e é assim que funciona. O terceiro requisito é o de bom desempenho no trabalho que foi atribuído ao condenado. Tá? É a sequência do inciso 3º do artigo 83 do Código Penal. Portanto, agora o terceiro requisito subjetivo está na linha C. Essa prova, né, ela acaba ocorrendo por meio também do atestado emitido lá pelo diretor do estabelecimento penitenciário. Tá? Durante esse período que ele lá está, ele vai trabalhar, e se houver o atestado emitido pelo diretor comprovando que ele teve bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído durante o período que ele estava lá executando a pena, ele preenche o terceiro requisito subjetivo. O quarto requisito
é a aptidão, e esse é importante, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Está lá na linha D do mesmo dispositivo penal. Tá? Então veja, o preso, na verdade, ele pode apresentar, tá, junto com essa documentação que vai ao juízo das execuções, ele pode apresentar lá uma proposta de emprego, né? Geralmente os familiares conseguem isso, né? E encaminha uma proposta de algum empresário ou de alguma pessoa que vai, que garante que com o livramento condicional, com a liberdade antecipada deste condenado, vai lhe empregar. Tá? Ou então ele acaba demonstrando, né, que vai trabalhar com um parente, com um familiar, ou ele demonstra que ele vai conseguir trabalhar por conta própria. Por exemplo, ele tem uma moto e ele vai trabalhar lá como mototaxista ou entregador para um determinado estabelecimento comercial, ou ele vai trabalhar com um veículo particular que ele tem, se cadastrando como Uber, enfim. Há necessidade de uma comprovação de que ele consegue manter a sua subsistência mediante trabalho honesto. Esse é um requisito também exigido aí pelo próprio Código Penal. E o último requisito subjetivo é a constatação presumida, né, nos crimes dolosos praticados mediante violência ou grave ameaça, de que não voltará a delinquir. Esse requisito subjetivo está lá no parágrafo único do artigo 83 do Código Penal. Então, constatação presumida, né, nos crimes dolosos, né, praticados mediante violência ou grave ameaça, de que ele não vai voltar a delinquir. Então, fala, bom, mas aí é complicado, né? Como que se faz essa prova, né, dessa constatação presumida? Essa prova, geralmente é feita por meio do exame criminológico, tá? Que é facultativo. Portanto, nessa situação, o juiz, de forma fundamentada, pode exigi-lo. Tá? Ou então, quando não há o exame criminológico, por um parecer da Comissão Técnica de Classificação, né? Ou por outros meios que forem apresentados nesse caso específico. Mas geralmente são esses, tá? Ou exame criminológico ou um parecer realizado lá pela Comissão Técnica de Classificação. Por isso que, terminando esse tema livramento condicional, nós vamos falar exatamente desses órgãos, dentre eles essa Comissão Técnica de Classificação, tá? Como ela é composta, como ela funciona, para que vocês possam entender isso. Então, geralmente, são essas as formas legais de se estabelecer ou de se constatar, né, presumidamente, de que ele não vai voltar a delinquir nos crimes lá, se o crime lá foi um crime doloso praticado mediante violência ou grave ameaça. O exame criminológico, que eu acabei de mencionar para vocês, eu disse que ele é facultativo. Na verdade, a lei não exige e nem proíbe a realização do exame criminológico para obtenção de livramento condicional. Ele não se manifesta quanto a isso. Tá? Mas a jurisprudência, ela é predominante, tá, no sentido de que o juiz, por meio aí de uma decisão fundamentada, né, sempre que ele entender que é necessário o exame, por isso que eu mencionei para vocês, ele é facultativo, para o livramento condicional a legislação nem exige e nem proíbe, tá? Mas o juiz, por decisão fundamentada, ele pode solicitar a realização do exame criminológico, sempre que ele entender que esse exame é indispensável, é necessário. E esse exame criminológico, ele é realizado, então, por uma equipe multidisciplinar de peritos. Tá? Nessa equipe multidisciplinar, há assistente social, psicólogo, psiquiatra, sociólogo, educador e etc. Tá? São várias profissões vinculadas a essa questão social, psicológica, que vai analisar aquele condenado, aquele preso e, através, então, de um laudo, determinar se ele
pode ou não voltar a delinquir, se há possibilidade ou não dele voltar a delinquir se ele tiver a sua liberdade antecipada. Por isso que é uma condição presumida e não real. Ok? Tranquilo? Isso é o exame criminológico. Qual o procedimento aí para obtenção do livramento condicional? Tá? Vamos fazer uma análise sobre o procedimento para o livramento condicional, para a obtenção do livramento condicional. Veja, vocês vão encontrar legalmente as regras, né, os procedimentos lá na Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, dos artigos 131 ao 146. Na Lei de Execuções Penais, o procedimento para a obtenção do livramento condicional estão no 131 a 146. Só lá? Não. Como nós estamos falando de procedimento processual, vocês vão encontrar também isso no Código de Processo Penal, do artigo 710 ao artigo 734 do CPP. Tá? Nesses dispositivos legais estão as regras, os procedimentos para a obtenção do livramento condicional. Ele pode se dar, então, em razão de requerimento do condenado. Tá? Na hora que vocês forem fazer uma leitura desses dispositivos legais, vocês vão verificar que a legislação não exige representação por meio de advogado. Tá? Ele pode fazer isso por conta própria, tá? Ou alguém pode fazer isso por ele. Então, pode ser um requerimento do próprio condenado, ou então quem pode requerer é o cônjuge. Tá? Pode haver o requerimento também por parte de parente em linha reta, ou então até mesmo pelo próprio diretor do estabelecimento penitenciário em que ele se encontra executando a pena, ou pelo conselho penitenciário. Tá? Qualquer uma dessas pessoas são legitimadas pelo artigo 712 do Código de Processo Penal a requerer o livramento condicional. Tá? Então, há uma gama grande aí de pessoas que podem fazê-lo. Tá? Geralmente, isso é feito por meio de um advogado, quando o preso tem condições financeiras para tanto. Quando ele não tem, ele mesmo faz, algum familiar dele, ou até o próprio diretor do estabelecimento. Por isso que o Código de Processo Penal acaba abrindo o leque aí de pessoas capacitadas para esse pedido, para esse requerimento, uma vez que no sistema penitenciário nós temos pessoas que lá se encontram e que preenchem esses requisitos de várias condições financeiras. Por isso, pobre, classe média ou rico, estando executando pena, os meios são simples, fáceis de solicitar aí o livramento condicional. Tá? É um requerimento até simples, tá? E aí o juiz da execução vai analisar a presença aí desses requisitos antes de decidir, desses requisitos que nós acabamos de analisar, os objetivos e os subjetivos. Bom, feito esse requerimento, tá? O diretor do estabelecimento tem um prazo de 15 dias para apresentar um relatório sobre o condenado, né? E ele, condenado, quando do requerimento, né, se ele fizer, ou se algum familiar fizer, ou até mesmo o próprio diretor do estabelecimento penitenciário, já vai acompanhado com a proposta de emprego, para demonstrar lá aqueles requisitos que nós já mencionamos. Tá? Além desse relatório encaminhado aí pelo diretor do estabelecimento penitenciário, que tem o prazo de 15 dias, ele vai fazer um relatório, vai instruir esse relatório com a proposta de emprego, que vai ser apresentado pelo condenado ou pelos familiares dele, tá? Nesse relatório, o diretor do estabelecimento penitenciário também vai informar aí, vai revelar o caráter do condenado, ou seja, a relação dele com a família e com estranhos, o comportamento dele durante o período que ele esteve na prisão, qual é o grau de instrução desse condenado,
qual é a aptidão profissional que verificou-se que ele desenvolve ou que já desenvolvia antes do início da execução penal, sua situação financeira, tá? E quais são os seus propósitos, né? O que ele busca, a finalidade que ele tem quanto ao seu futuro. Tá? Artigo 714 do Código de Processo Penal. Toda essa documentação já é elaborada pelo diretor do estabelecimento penitenciário para que possa, então, instruir o juiz quanto à análise daqueles requisitos objetivos e subjetivos, ok? Principalmente, nesse caso, os subjetivos. Né? Em seguida a isso, né, com esse ato do diretor do estabelecimento penitenciário, será apresentado, então, o parecer elaborado aí pelo Conselho Penitenciário. Tá? Onde que nós encontramos isso? Artigo 131 da LEP e 713 do Código de Processo Penal. Uma observaçãozinha importante aí é que a Lei 10.792, a 10.792/2003, ela alterou o artigo 70, inciso 1 da LEP. Tá? E se vocês forem lá no artigo 70, inciso 1 da Lei de Execuções Penais, fizeram uma leitura só desse dispositivo, vocês vão verificar que esse artigo 70, inciso 1 da LEP, ele excluiu, eliminou esse parecer, ou essa necessidade do parecer do Conselho Penitenciário. Mas essa Lei 10.792, tá, ao fazer essa eliminação no artigo 70, inciso 1 da LEP, ela não revogou os artigos 131 da própria Lei de Execuções Penais, assim como também não revogou nem alterou o artigo 713 do Código de Processo Penal. E são exatamente esses dois dispositivos legais que exigem expressamente o parecer elaborado pelo Conselho Penitenciário. Tá? Por isso que o fundamento para a apresentação, a necessidade do parecer do Conselho Penitenciário se dá com fundamento no 131 da LEP e 713 do Código de Processo Penal. Tá? Aí, logo na sequência, devidamente instruídos, os autos são encaminhados ao Ministério Público, para manifestação do Ministério Público, como sempre, né? Contraditório e ampla defesa, e em seguida encaminhado exatamente à defesa para que possam, então, as partes se manifestarem. Tá? Isso vem disposto lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. E aí, por fim, o juiz, já o procedimento devidamente instruído, vai decidir, vai proferir a decisão concedendo ou negando o livramento condicional. Tá? Esse é o procedimento. Tá? Contra esta decisão, contra esta sentença do juiz da execução, tá? Concedendo ou negando o livramento condicional, cabe o agravo em execução no prazo de 5 dias, conforme aí o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Esse é o procedimento, tá? Preenchido os requisitos e havendo o requerimento elaborado pelo condenado, por familiares ou pelo próprio diretor do estabelecimento penitenciário, esse é o procedimento legal para que haja sentença concedendo ou negando o livramento condicional. Ok? Tranquilo? Ótimo, então vamos lá. Havendo a concessão do livramento condicional, quais são as condições obrigatórias impostas a ele durante o período que ele está em liberdade antecipada? O juiz, então, vai determinar, vai impor algumas condições que elas devem ser cumpridas pelo restante da pena. Tá? Não confundam agora, né, esse período que ele vai cumprir condições com aquele período do sursis. No sursis, os períodos são previamente determinados, de 2 a 4 anos, ou se ele é etário ou humanitário, de 4 a 6. Aqui é uma antecipação da liberdade. Portanto, as condições devem ser cumpridas durante o restante da pena que seria cumprida e que ele teve a sua liberdade antecipada.
ok? E quais são essas condições obrigatórias? As primeiras que nós vamos analisar aqui são condições obrigatórias, impostas lá no artigo 132, parágrafo 1º da Lei de Execuções Penais. A primeira condição obrigatória é a obtenção de ocupação lícita. É inclusive requisito para isso. Tá? Isso ocorre dentro de um prazo razoável fixado pelo juiz. Então, quando o condenado apresenta lá a proposta, né, de emprego, ou ele diz que vai trabalhar com alguém, ou com um familiar, ou por conta própria, tá? Isso, se houver essa proposta, veja que é uma proposta, portanto, o juiz dá-lhe um prazo. Tá? Geralmente, os prazos concedidos aí giram em torno de 30 dias. Você tem 30 dias para comprovar que está efetivamente trabalhando. Ocupação lícita, é óbvio, né? O indivíduo não vai demonstrar lá que ele está trabalhando como entregador de droga, né? Ou que ele está trabalhando numa casa de jogo de apostas ilegal, clandestina. A ocupação precisa ser considerada lícita, legal. Tá? E o prazo razoável aí depende de cada situação concreta, de cada caso específico, tá? Mas geralmente o prazo concedido aí é de 30 dias, quando há uma proposta, quando já tem uma certeza, né? Não, eu vou sair daqui, já no dia seguinte eu já começo a trabalhar, isso já pode ficar até comprovado antecipadamente. Mas geralmente, como ele está executando pena, o juiz acaba lhe dando um prazo para que ele retorne e faça a comprovação. Ou por meio de uma declaração, ou por meio da própria carteira de trabalho devidamente registrada, enfim, ele tem que fazer prova dessa ocupação lícita. A segunda condição imposta, que também é obrigatória, é o de comparecimento periódico para informar ao juiz sobre suas atividades. Agora, de novo, a mesma situação. Tá? Geralmente uma vez por mês, mas nada impede do juiz determinar quinzenalmente, bimestralmente, trimestralmente e assim sucessivamente. Tá? Mas na prática, quase sempre tem que comparecer uma vez por mês em juízo para informar sobre suas atividades. E a terceira e última condição obrigatória para o período em que ele está em liberdade, condicionada, né? Condicionada, essas são as condições, essas três são obrigatórias, é de não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização do próprio juiz das execuções. Isso é tranquilo. Essas são as três condições obrigatórias. Pode ser impostas outras condições além dessas? Sim, nós teremos as chamadas condições facultativas, que também vem lá no artigo 132, porém no seu parágrafo 2º. Tá? Agora, as condições facultativas, o rol que vem lá no parágrafo 2º do artigo 132 é um rol facultativo. Tá? Portanto, seriam condições judiciais, levando em conta aquelas mesmas análises do sursis. A doutrina acaba denominando-as de condições judiciais, porque agora é poder discricionário do juiz determiná-las. Tá? Quais são essas condições facultativas ou condições judiciais? Do liberando não mudar de residência sem comunicação ao juiz. Então veja, não é ausentar-se da comarca, essa é a condição obrigatória. É não mudar de residência, não mudar de endereço, dentro da mesma cidade em que ele se encontra. Então ele vai estar na cidade A e ele vai para a cidade B, ele vai sair da comarca, ele tem que antes pedir autorização judicial. Tá? Agora, na condição facultativa, o juiz ainda restringe mais isso. Olha, o seu endereço é tal. Se mudar de endereço, precisa comunicar ao juiz. Tá? Então, ele não pode sair da rua A, número tal, e ir para a rua B, número Y, sem antes fazer a comunicação judicial. Tá? Sair da comarca é uma coisa, mudar de residência é outra. Tá? A outra condição facultativa, né, portanto judicial, é dele recolher-se à sua residência em horários
devidamente fixados pelo juiz. Tá? Então, se ele trabalha durante o dia, geralmente o juiz determina um horário para que ele permaneça na casa dele. Então, imagine das 20 horas às 7 horas do dia seguinte, ele tem que permanecer na casa dele. Se o juiz determinar que nos finais de semana ele também tem que permanecer, ele tem que cumprir essas disposições, essas condições. E, de novo, a última condição facultativa é de não frequentar determinados lugares. Tá? Aí, nessa situação, o juiz tem que indicar na sentença quais são esses lugares que ele não pode frequentar, ok? Essas são as condições obrigatórias e as condições facultativas, tá? Essas condições, pessoal, de acordo lá com o artigo 144 da Lei de Execuções Penais, tá? Elas podem ser modificadas pelo juiz das execuções de ofício, tá? Ou então a requerimento do Ministério Público, ou então a pedido da Defensoria Pública ou do Defensor Público, tá? Ou então mediante representação do Conselho Penitenciário. É claro que em qualquer uma dessas situações, sempre ouvindo previamente o beneficiário. Tá? Mas durante esse período que ele está em liberdade, se uma ou outra dessas condições não se ajustarem mais à situação do condenado, nada impede de haver aí uma adequação dessas condições, né? Uma modificação para que ele possa continuar em livramento antecipado, sem a necessidade da revogação do benefício, ok? Essas alterações às vezes são para ajustar, para beneficiar, mas nada impede também de ser para prejudicar. Fica a critério do juiz para cada caso concreto, ok? Nós já comentamos isso, mas vou passar agora com um pouquinho mais de detalhe. Lá no início nós já falamos disso, mas é importante isso, tá? Em relação à cerimônia de concessão e o acompanhamento desse período de prova, né? Ou seja, desse período que resta executar da pena que lhe foi antecipada a sua liberdade. Então veja, o 136 da Lei de Execuções Penais diz que concedido o benefício, será expedida então a carta de livramento, né? Com envio de vias lá para o Conselho Penitenciário e ao diretor do estabelecimento. Né? Na hora que o juiz sentencia concedendo o benefício, ele já expede essa carta de livramento e envia cópia para o Conselho Penitenciário e para o diretor do estabelecimento. Aí nessa situação, o presidente do Conselho Penitenciário vai designar uma data, que é aquela que nós já comentamos lá no início, para a cerimônia lá no interior do estabelecimento. Tá? E aí lá segue aquele procedimento que eu disse para vocês, né? A sentença é lida na presença de todos os demais condenados, né? É solene essa cerimônia, né? E o presidente do conselho pode indicar uma outra pessoa para fazer no lugar dele essa cerimônia, ou pode ir o próprio juiz das execuções até o estabelecimento penitenciário para a realização desta cerimônia. Tá? E aí ele vai ler a sentença, vai mencionar quais são as condições e vai verificar se o condenado as aceita, né? Na presença de todos. Né? Então, é meio que um compromisso que ele faz com todas aquelas pessoas que ali estão, de que ele vai deixar o estabelecimento, vai cumprir as condições e não vai retornar para aquele mesmo local. Tá? Feita então esse alerta sobre essas condições que nós acabamos de mencionar, ele é questionado se ele aceita. Se ele aceitar, então, ele recebe lá a, entre aspas, cadernetinha, né? Nós vamos falar dela já já, e é colocado em liberdade. Se ele não aceitar, aí nesse caso, o fato vai ser comunicado ao juiz da execução, que vai tornar sem efeito esse livramento condicional. E aí, se ele aceitar, aí ele é colocado em liberdade e inicia-se, então, o período até o término da execução da pena, se ele cumprir as condições, ok? Do benefício, é óbvio, é lógico que pode ser revogado, nós vamos falar em breve disso. Se ele cumprir as condições corretamente, terminado o período de execução da pena, termina o, entre aspas, período de prova.
E aí, quando ele vai deixar o estabelecimento penitenciário, ele recebe, então, o seu pecúlio, tá? E uma caderneta, ou o salvo-conduto. Tá? E nessa caderneta, nesse salvo-conduto, tem lá a identidade dele, né? Toda a sua qualificação, quais são as condições que lhe foram impostas, tá? E esse documento ele tem que ser apresentado sempre que for solicitado por uma autoridade administrativa e sempre que ele comparecer lá em juízo para prestar as informações a respeito das suas atividades, conforme nós já mencionamos. Tá? Isso está lá disposto no artigo 138 da LEP. E aí vem o questionamento, mas quem vai fiscalizar todo esse período de livramento condicional? A fiscalização, pessoal, por determinação do artigo 139 da Lei de Execuções Penais, ela compete ao Serviço Social Penitenciário, ao patronato ou ao Conselho Comunitário. Todos esses conselhos nós vamos analisar ainda nas próximas aulas, para que vocês possam entender quanto à sua formação. Tá? E durante, observaçãozinha importante, durante o livramento condicional, nós já falamos disso lá atrás, mas não se esqueça, pode remir pena. Mas como assim, professor? O trabalho é uma das condições para que ele possa antecipar aí a sua liberdade, ser beneficiado com o livramento condicional em relação ao trabalho, sim. Tá? Então não cabe a remissão pelo trabalho, porque é requisito para ele obter o benefício, mas cabe remissão pelo estudo. Então se ele estiver trabalhando e estudando, quanto ao estudo, mesmo ele estando em livramento condicional, a cada 12 horas de estudo, naquela condição de 3 dias, né? Não pode ele estudar 8 horas por dia, então teria que ser 4 ou 3 ou 2. Ele pode ampliar o prazo, mas não pode reduzi-lo, falamos disso já. A cada 12 horas de estudo, ele terá direito a 1 dia de pena remida, mesmo estando em livramento condicional. Dá uma olhadinha lá no artigo 126, parágrafo 6º da LEP, que nós já tratamos desse assunto lá atrás, quando falamos da remissão. Interrompendo por aqui, seguimos na sequência com as revogações. Até lá.